Primeira hashtag que o Thiagão vai colocar na tela pra gente é a hashtag Lula. Mas é mais uma introdução aí nesse campo de política que a gente vai entrar. Ainda não é sobre aquela polêmica Lula e Globo News. Lula viaja hoje para a Itália, saiu a agenda da semana, hoje pela manhã, está confirmada a viagem ainda hoje à noite. O Lula pega avião, para primeiro em Recife, depois aí sim vai para Roma. Essa viagem do Lula para a Europa tem como ponto principal o encontro do presidente do Brasil com o Papa Francisco. Também há uma expectativa de que nessa viagem seja apresentado pelo Lula aquele plano que ele vem, do qual ele vem falando desde o começo do mandato dele, do plano de paz para a Ucrânia, na relação da guerra da Ucrânia com a Rússia. Ele também deve falar nesse encontro, essa expectativa, ainda mais depois do encontro que teve semana passada, né, com a representante da União Europeia aqui em Brasília, sobre a preservação da Amazônia e mudanças climáticas de forma geral, né? Isso foi assunto, aliás, foi o principal entrave para a conclusão, para a finalização daquele acordo entre o Mercosul e a União Europeia. E no último sábado, o Lula já tinha, inclusive, antecipado que faria um convite ao Papa, para o Papa fazer parte da viagem do encontro da COP30, aqui em Belém, no Brasil, daqui a 2 anos, em 2025. Então tudo isso deve ser assunto aí, principalmente nesse encontro do Lula com o Papa. Ele também vai encontrar os presidentes da Itália, da França. E a gente vai mostrar um pouquinho como que isso surgiu no Twitter hoje pela manhã. Aliás, não só no Twitter, aqui no YouTube também, para quem está assistindo o nosso Trending Topics no YouTube. Quem está ouvindo no Spotify também tá tudo certo aí. Sejam sempre bem-vindos. Quem, aliás, não sabe, fique sabendo que a gente passa os programas também no Spotify. Aí não é ao vivo, né? Sobe um pouquinho depois o programa para lá, mas caso você não consiga assistir ao vivo e queira ouvir o programa gravado depois, também fica no Spotify. Mas aqui no YouTube, o Lula fez hoje pela manhã, nessa segunda-feira, aquela live semanal que ele começou na semana passada, conversando ali com as pessoas, falando dos principais assuntos da semana anterior, da semana seguinte. Salvo engano, na semana passada ele fez essa live na terça. Aí essa semana ele faz agora na segunda, justamente porque amanhã ele já vai estar lá na Itália nessa viagem. E aí foi nessa live que ele confirmou e falou sobre a visita ao Papa. E aí, abre aspas, Presidência da República, o perfil oficial da Presidência da República no Twitter, com as aspas dessa conversa do Lula, né, essa live, conversa com o presidente. Eu estive com o Papa Francisco 2 vezes. Ele, de forma inequívoca, é o Papa mais comprometido com o povo humilde do mundo. Eu quero conversar com ele sobre a questão da paz e também sobre a questão da desigualdade. O próprio Lula tweetou mais cedo, um pouco antes de entrar ao vivo nesse bate-papo ali com o pessoal: tomei a liberdade de ligar para o Papa e pedir para visitá-lo. Quero conversar sobre a guerra e sobre a desigualdade no mundo. Eu já tinha feito uma visita ao Papa antes da pandemia e falamos sobre o combate à fome. É preciso uma consciência mundial para nos indignarmos contra a fome no mundo. O problema não é falta de produção de alimentos. O Lula bate muito nessa tecla, né? De que, teoricamente, a gente tem condições, olha o tamanho do mundo, a gente tem condições de produzir alimento para todo mundo, não era para existir fome ainda no Brasil, no mundo. E aí ele recebe críticas, né? Como quase sempre ali em questões relacionadas ao Lula, ao Bolsonaro, vai ter sempre alguém criticando, alguém elogiando essa divisão, né, que a gente vê nas redes. Nesse caso aqui, o Alessandro... e aí foi um comentário que foi bastante curtido ali nessa postagem do Lula, né? Passear é bom, em referência às várias viagens aí que o Lula tem feito nesse primeiro semestre, né? Nesse começo de mandato, do terceiro mandato dele. E aí esse comentário foi rebatido por um outro, de jet ski, então, em referência às viagens que o ex-presidente Jair Bolsonaro fazia, muitas delas aqui, dentro do Brasil mesmo, mas que não tinham nem esse caráter de, tentar fazer alguma coisa pro Brasil lá fora, né? Pela imagem do Brasil lá fora, como por exemplo uma visita ao Papa. Mas ali no caso do Bolsonaro eram viagens puramente para lazer, né? Fora as motocicletas e tudo mais. Inclusive, mas de toda forma é sabido lá em Brasília que há essa crítica, né, de que o Lula tem viajado muito no primeiro semestre e para uma parte ali do eleitorado isso não pega muito bem, como a gente viu aqui nesse comentário bastante curtido. E aí o Ricardo Abreu, da Globo News, traz uma informação hoje pela manhã: Lula escala o vice Geraldo Alckmin para futuras viagens internacionais. Então a tendência é que essa viagem do Lula para a Europa seja a última por pelo menos um período de tempo aí. As próximas viagens do governo, que o governo precisa ser representado lá fora, não é o Lula quem vai, pelo menos pela apuração aí do Ricardo Abreu, vai ser o Geraldo Alckmin. Aí o Lula fica mais focado aqui na articulação política, que é basicamente o ponto fraco, se assim a gente pode dizer, desse primeiro mandato do Lula, né, pelo que ele está sendo mais criticado. Então vai dar uma pausa nas viagens, Lula, para focar
na política interna aqui do Brasil a partir agora do segundo semestre. Vamos ver se isso se confirme, como vai andar a articulação do governo com o Congresso a partir de então, né? O agiota até questiona, né, aqui no nosso chat, consciência mundial e o próprio Brasil está um caos. O Adriano, Lula falando de paz, fala sério. Parece ser uma pauta importante para o Lula nesse atual mandato dele, pelo menos nesse contexto em que a gente está vivendo ainda da guerra entre Ucrânia e Rússia, né? Não é a primeira nem a segunda vez que ele fala sobre o assunto. O Eric quer ver essa treta da Janja, a gente já vai falar sobre, Eric. Já vai falar sobre aí, vai deixando o like, todo mundo que está chegando, deixa o seu voto também na enquete. Se é sobre a Janja que você quer falar, deixa o seu voto ali, se não, vote em alguma das outras opções. O Elder Dragon aí, marcando presença com a gente, justificativa, encontrar com o Papa. Real motivo, se entupir de massa italiana. Pô, na Itália, né, se ele não comer uma massa italiana, ele tá de brincadeira. Até eu comer, todo mundo. Inclusive você, né, seu cachorro? Você também, se estivesse numa viagem pra Itália, ia se esbaldar de comer.